Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tá? Estou aqui gravando esse pequeno vídeo, tá? Eu quero falar acerca dos dons ministeriais, tá? Não vou me aprofundar muito, entregar um conhecimento mais profundo, apenas um pouco do básico, tá? Acerca dos dons ministeriais. É muito importante, tá? Você que tem, né, o chamado, tem os dons de Deus, os dons ministeriais, tá? Não se esqueça, isso é muito importante. Eu estou gravando esse vídeo talvez a você que está assistindo e que tenha certeza já do teu dom ministerial. Você que ainda está ou iniciante no Evangelho, um novo convertido, que está buscando, Deus, eu quero saber qual o dom que o Senhor me entregou, o dom ministerial. Qual é a ferramenta que o Senhor me deu ministerialmente para eu exercer, né, a tua obra, o teu reino aqui na terra, né? Então, eu quero te ajudar aqui em poucos minutos, trazendo para você os 5 dons ministeriais. Aí você vai se qualificar, tá? Você vai olhar para si, com o próprio, né, o Evangelho, a própria passagem, perdão, dizendo, de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? Somente essas palavras. Você vai ouvir este vídeo, eu explicando acerca dos 5 dons ministeriais, e você que tem alguma dúvida, não tem uma certeza esplêndida, e também você que já tem certeza, que você possa dedicar-se mais no dom ministerial que Deus confiou e entregou a você para exercer a obra do Senhor aqui na terra. Amém? Vamos lá, eu quero ler a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá? No capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, tá? E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tá? Em outra Bíblia, essa palavra doutores, ela é traduzida como mestre, tá? Então, doutores e mestre têm o mesmo significado aqui, tá? Neste versículo, tá? Somente a Bíblia que muitas das vezes ela vai se atualizando, né? E as palavras chegam a ficar um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo, é o mesmo significado. Vamos lá. Deus ele chama, né, cada um, né, para a sua obra, para o seu reino, e Deus dá suas ferramentas, tá? Deus chama o pastor para cuidar, né, da igreja, do rebanho do Senhor, para zelar pelo rebanho do Senhor. Deus entrega esse dom ministerial pastoral, tá? Onde o pastor ele vai cuidar, ele vai zelar, tá? É muito conhecido, é muito fácil de identificar o dom pastoral, né? Que o pastor de Deus, aquele que tem o dom de Deus para pastorear, né? O dom ministerial de pastor, ele sente, né, o desejo, a paixão, que a palavra paixão significa fogo ardente, né? Ela queimando dentro de si, né? De ir para as ruas, de cuidar, de visitar os membros da sua igreja, de conhecer a cada membresia, né? A cada ovelha a qual ele pastoreia. Ele tem esse zelo de visitar, de tomar um café, de saber como está. Alguém que fica muitas vezes ausente, né, do culto, da igreja, né? Ele vai lá, ele visita, ele sente essa paixão, esse fogo ardente, tá? Ele tem um cuidado, um carinho, um amor, ele é muito carismático, tá? Então ele vai se qualificando nessas ferramentas, tá? Ele é muito amoroso,
atencioso, tá? Ele dá muita atenção em tudo, né? No que a ovelha tem a entregar, a falar, a questionar, tá? Então, o ministério pastoral é muito qualificado nessas ferramentas. Eu estou entregando apenas um pouco básico para os irmãos. É você que tem alguma dúvida, né, do dom pastoral, você que sente isso, tem esse desejo, tem vontade de pastorear, tá? Tem que ter o dom, tem que ter o chamado, tá? Não é qualquer pessoa que vai pastorear, tá? Hoje em dia muitos é colocado no joelho na oração para ver se Deus aprova. Você tem um chamado de Deus para pastorear, tá? O pastor ele é envolvido, né, com as ovelhas, tá? Vamos dizer, ele se entra em sintonia com cada ovelha, com a membresia, com o corpo, onde ele é confiado a pastorear. Ele é muito ausente, é muito envolvido com a igreja, tá? Então, isso é uma das ferramentas que é chamado o dom pastoral, tá? Ou você que já é pastor e muitas vezes você é ausente, não tem alguma dessas qualificações, tem, mas não faz, você precisa exercer, né, essa ferramenta e se apresentar aprovado diante de Deus no dom que Deus te chamou, tá bom? Deus chama outros como profetas, não é verdade? O profeta. O profeta de Deus é aquele que recebe de Deus o dom de profetizar, tá? O dom da profecia entrega através do dom da palavra, de ministrar, de ser levado pelo Espírito Santo na palavra e também de receber de Deus, né, mensagens nítidas, tá? Bem autênticas para entregar à igreja ou algum membro ou alguém, né? Até mesmo não seja até cristão, mas alguém que visita alguém que Deus tem obra, que Deus quer falar. Então, o profeta de Deus, ele recebe essas duas revelações proféticas, de ministrar a palavra de Deus através das Escrituras e também de exercer, entregar revelações ou profecias de Deus, recebendo automaticamente, eu chamo como uma ciência. Deus entrega uma palavra de ciência ali, revelada do trono, ele vai e entrega, tá? O profeta de Deus, tá? Tem também o missionário, que a Bíblia chama de apóstolos, tá? A palavra apóstolos, ela vem com seu significado para nós como missionário, tá? E o missionário, irmãos, é aquele que recebe de Deus este dom de missões, esse dom de mais além, tá? De viajar, de ir a nações, estados, países, né? Com um propósito. A sua missão é levar a palavra, pregar, ganhar alma, né? Entregar a própria vida, entregar o seu próprio tempo em busca das almas, tá? Lembra aquela passagem que Jesus ele salta uma parábola acerca da ovelha perdida, né? E outra parábola acerca da dracma perdida, né? Essas duas parábolas, ela traz os mesmos significados, tá? Tem algumas visões teológicas, é claro. Eu, no momento agora, Deus está me entregando essas duas parábolas no mesmo propósito, tá? O missionário, ele vai em busca daquilo que está perdido, daquilo que está distante, daquilo que está fora, daquilo que não tem revelações de Deus. Ele vai em busca, entregar revelações, entregar o propósito, entregar, compartilhar o que ele tem. O que ele tem, um missionário? Ele tem um reino implantado dentro, revelações de Deus para entregar, para ganhar essas vidas para Jesus, tá? Eu quero comparar aqui, né, os 5 dons, e eu vou usar, eu aprendi muito, um pouco disso com o meu professor, né, pastor e mestre, né? Eu quero comparar com os 5 dedos das mãos, né? Que o dedo polegar é o pastor, o dedo indicativo é o de profeta, né? Aquele que aponta, entrega, tá? O dedo do meio, que é o mais alto, né?
ele é o mais alto. É o missionário, é o que vai mais adiante, é o que vai mais além, tá? De que o pastor, de que o profeta. E o dedo menor aqui perto do dedo midinho, tá? É o evangelista. Então ele é um pouco maior, mas menor do que o missionário, tá? É o evangelista, aquele também que recebe o dom de evangelizar, de levar a palavra. Ele também viaja, ele também vai a demais lugares, países, estado, em busca do seu propósito, o seu dom entregue por Deus é pregar, é anunciar, tá? Lembra, né, daquele que abriu o caminho diante do Senhor, João Batista, propulsor, tá? João Batista era um evangelista de Deus, ele preparou os corações, né, para receber o Messias. Então o evangelista, ele é chamado para pregar em igrejas, em congressos, nas ruas, nos presídios, tá? E o mais importante, irmãos, e o mais doloroso do evangelista é porque o evangelista, a sede dele é ganhar almas. Por isso, quando ele prega uma palavra, o evangelista de Deus, quando ele prega, o seu maior propósito é que a alma se converta. E muitas das vezes, a alma não se converte por intermédio daquele culto, daquela pregação que ele dá. Mas ele está preparando mentes, ele está preparando corações, Deus está usando ele naquela ferramenta, tá? Para que outros a ganhem, ele vai preparar. E Deus manda outros. Lembra lá da passagem que, né, vem aquela discussão naquela igreja e diz, olha, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros, eu sou de Pedro, e etc. E Paulo vai dizer, olha, o importante é que um planta, outro rega, né? O importante, o reino de Deus é assim, né? É uma unificação. Então, os 5 dons ministeriais têm um propósito, é unificado pelo Espírito Santo. O evangelista, ele prega, tá? A palavra é lançada pela boca do evangelista. Mas Deus vai lá e levanta o pastor, o evangelista, ele prega num congresso, numa igreja, aí no outro culto, nenhuma alma se converteu. Vem outro culto, vem um missionário, um pastor, um profeta de Deus e ganha aquela alma para Jesus, aquela alma se rende. Por quê? Porque o evangelista já passou, entregou a mensagem, outro vem e ganha para Jesus. Esse é o chamado. E uma das maiores dores intimamente no coração do evangelista é esse, porque ele prega, ele quer ver algo se converter, né? Mas isso é muito raro isso não acontecer, tá? Ele prega, ele prepara o coração da alma e Deus usa outros para ganhar, tá? Então ele leva a palavra, a mensagem dele, o dom de evangelista é iniciar, é pregar, é distribuir, é preparar o caminho aos corações, às mentes, para receber a Cristo, tá? Lembrando que a palavra de Deus diz que a palavra que desce e é plantada, ela não volta vazia, ela é plantada, tá? Eu quero colocar esta palavra no dom de evangelista. A palavra que sai da boca de um evangelista, ela faz um efeito grande, ela prepara, ela dá curiosidade, ela desperta sede, ela desperta uma fé, tá? E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, aquela pessoa ao ouvir, ela se torna curiosa a aprender. Então, ela ouve aquela palavra, aí ela vai indo para a igreja. Tá? Uma fé foi plantada ali, uma fé foi brotada. E aí vem outro, prega mais, Deus usa de outra maneira, e aí ela recebe a chave, que é o checkmate, para ela se converter, ela se converte a Cristo. Tá? Também tem, vamos lá para as 5 mãos, tem um dedo midinho. O dedo midinho eu chamo de doutor ou mestre. Tá? E o importante desses 5 dons, né, principalmente o midinho, é o dedo menor da mão. Tá? Por quê? Por que que o mestre, eu quero comparar aqui, como eu aprendi assim, como o dedo menor? Por que que o mestre ou doutor, ele sempre é o menor? Ele vai ser desprezado, rejeitado em muitas maneiras, tá? Por quê? Porque para muitos, o doutor, o mestre, ele vai se achar, ele vai se exaltar, ele vai se ensoberbecer.
Mas para Deus ele é pequenininho. E para ele mesmo, diante de Deus, ele é pequenininho. Mas sabe o que é interessante? Que o dedo midinho ele tira a sujeira do ouvido, a sujeira do nariz. O dedo midinho ele toca em todos os demais dedos. Sabe o que Deus está dizendo? O mestre, que é o dedo midinho, ele é um pouco de pastor, ele é um pouco de profeta, ele é um pouco de missionário, ele é um pouco de evangelista, tá? Também, para que Deus levanta, né, o mestre? Para que Deus levanta mestres ou doutores no seu reino? Por quê, irmãos? O mestre é aquele que vai se aprofundar em Deus. O mestre é aquele que vai estudar, vai esquadrinhar as Santas Escrituras, e Deus o coloca dentro da igreja, no meio do seu reino, para quê? O mestre é aquele que limpa, o mestre é aquele que tira a sujeira. O mestre, ele vai tirar as heresias que são lançadas, que são pregadas. Ele está lá para isso. O propósito do mestre de Deus, ou de um doutor, que tem o dom do doutorado, o dom de mestre do Senhor, tá? Deus o coloca no seu reino para cortar as heresias plantadas, pregadas, profecias, revelações, tá? Ele está com esse propósito. Lembra do dom espiritual que Deus deu? Né? O discernimento de espíritos. Muitos buscam e ainda não receberam. Tá? Eu te influencio a perseverar, a buscar, porque é muito importante o discernimento de espíritos. Tá? Muitos não buscam mais, mas é um dom excelente, tá? E muitos também não buscam mais, tá? Por que esses dons é muito importante, irmãos? Tá? O mestre, o discernimento de espírito. Eu quero bater um pouco na tecla dessas ferramentas, porque hoje muitos buscam se preparar para pastorear, se preparar para, né, levar a palavra. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas por que muitos desprezam o dom do mestre, o dom de doutor? Por que muitos desprezam? Tá? O mestre ele é um pouco de pastor, um pouco de profeta, de missionário, de evangelista. Tá? O mestre, eu interpreto o mestre dentro das Sagradas Escrituras como o próprio dom de discernir espírito. Tá? Aquele que tem o dom de discernir espírito, ele vai discernir as línguas, interpretar as línguas, saber quem é Deus, qual é o espírito que está falando. Tá? Lembra na passagem de João, que João diz, olha, provai os espíritos. Quando João cita essa mensagem, não é espírito, é o espírito de quem está profetizando, ou ministrando, ou passando uma revelação. Então, com o dom de discernir espírito, ele vai saber se é Deus, se é uma emoção da carne, ou se é um espírito de engano. Tá? Assim é o mestre. Ele vai discernir se aquela palavra ela é excluída ou escolhida pelo próprio ministro, direcionada pelo Espírito Santo à igreja ou à membresia. O mestre ele vai discernir também, né, se aquela palavra ela foi apenas usada pelo ministro para, ou seja, atacar alguém da igreja ou atacar alguém a qual, né, se levanta. Então esse mestre ele vai discernir. Também quando a palavra é lançada e sai algumas heresias, algo que não estão, não até nos mais profundos, mais antigos pergaminhos das Sagradas Escrituras, que não tem na teologia, algo feito pela mente do próprio, muitos ministros têm isso, tá? Não estou aqui julgando, estou dizendo aquilo que nós temos experiência e vemos muito disso acontecer, principalmente se você clicar no YouTube, você vai ver tanta heresia, tanta coisa fora dos padrões bíblicos, tá? E do reino de Deus. Então o mestre, Deus levanta para isso. Ele vai limpar. Por que o mestre é perseguido? Por que o mestre muitas vezes ele é interpretado como exaltado e soberbo? Porque uma palavra lançada, mal lançada, ou fora dos padrões básicos ou profundos da Bíblia, ele vai, ó, isso aqui, irmão, não para de pregar isso, porque isso não existe. Então Deus dá essa autoridade.
é tanto aquele que tem o dom de discernir espírito. Deus vai falar, olha, não sou eu que estou falando, e muitos têm um dom e não usam o dom de discernir espírito. Ele fala, olha, não é eu que estou falando, não é eu que estou usando. Ele tem que usar essa autoridade, ele tem que ir lá e falar, irmão, pode falar isso aí, porque o senhor está me dizendo que não é ele que está falando. Essa revelação não é dele, essa profecia não é ele. E você tem autoridade para colocar a prova, faça a prova se é o Senhor que está me usando para falar com você ou não. E muitos têm o dom de discernir espírito e não usam essa autoridade de Deus. Não coloca em prática. Tá? Muitos também mestres, né, de Deus ou doutores de Deus, como a Bíblia vai interpretar dessas duas maneiras, mestres ou doutores, tá? A palavra lançada sai tanta barbaridade, né? Tantas heresias no altar das igrejas, e ele fica lá calado, de boca fechada. Hoje Deus te levantou, te colocou, te deu a ferramenta, te colocou lá e você vê, e você não fala nada, no dia do juízo final você vai ser cobrado. Tá? Então, exerça a autoridade que Deus te deu, coloca o teu dom em prática, tá? Isso é muito bom. Tá? Ah, irmão, mas vamos falar, vamos pensar, deixa falar. Quem te levantou, quem te ungiu, quem te deu foi Deus. E se você não fizer exercer a ferramenta que Deus te deu, Deus irá requerer de ti, né? Então exerça, tá? Irmãos, estou gravando esse vídeo porque muitos, a maioria, irmãos, despreza essa ferramenta, tá? O dom de doutor ou o dom de mestre. E muitos buscam, eu quero ser o profeta de Deus. Eu quero ser um pastor. Eu quero ser um evangelista, um missionário. Mas você já se colocou na posição de Deus? Deus, qual é o dom que o Senhor me deu para eu cooperar no teu reino, fazer aquilo que o Senhor entregou sobre mim e usar este dom ministerial na tua obra? Qual é? Lógico, nós vamos escolher dons maravilhosos ministerialmente, espiritualmente. Mas nós temos que saber qual é a ferramenta, a unção de Deus que já derramou sobre a nossa vida. Há pessoas que, muitas das vezes, nós olhando, Deus já dá, olha, você tem essa unção assim e assim. Foi chamado para pastorear, você tem um dom das profecias. Você é um evangelista ou você é um missionário de Deus. Não é verdade? Então, irmãos, eu trago aqui para os irmãos alguns significados, tá? Porque nós lemos a palavra e nós vemos isso, nós pesquisamos, tá? Através da internet, através das experiências, poucas experiências que nós temos, nós vemos muitos buscando o dom pastoral, o apostolado, o evangelista. Tá? Isso é muito bom, não estou sendo contra, jamais, busque mesmo. Então você tem que saber aquilo que Deus te deu, ou ungiu e entregou sobre a tua vida. Tá? Você tem que saber disso. Ore a Deus. Você que tem alguma dúvida, tá? Por exemplo, né, o evangelista, ele tem muita sede de andar nas ruas, de pregar mesmo, entrar e levar a palavra. O apóstolo, a vontade dele, o sonho dele, não é somente dele, porque Deus já ungiu ele com essa ferramenta, o apóstolo ou o missionário. E ele sonha, e esse sonho o próprio Espírito Santo plantou no coração de viajar, de ir a países, porque Deus entrega o dom e já lança, e ele tem aquela sede, o próprio Espírito Santo colocou, né? O pastor, a vontade dele já é de cuidar, tá? O mais interessante é que o mestre, você que tem um dom de mestre ou de doutor, dom ministerial, e você vai descobrir, se você não descobrir, você vai descobrir agora. Você tem sede, curiosidade, tá? Você sente uma atração muito forte de estudar a Bíblia, de examinar versículo por versículo, letra por letra da Bíblia Sagrada.
tá? Você sente uma facilidade imensa, uma dos maiores, eu digo, não símbolos, mas uma das maiores características daquele que é chamado e tem a unção de mestre ou de doutor. Ele sente uma facilidade imensa de explicar em detalhes a Bíblia, de ensinar a Bíblia, tá? Uma facilidade que é uma unção de Deus, é uma ferramenta de Deus, tá? Então você que tem esse dom, tá, busque, tá? Não é que o doutor, né, ou o mestre, que o seu significado, assim, no original é ensinar, tem um dom do ensino, né? O dom para explicar, ensinar, né? Isso é um dom de Deus, na verdade. Há muitos que confundem, tá? Principalmente pastores, irmãos, isso é Bíblia, tá? O pastor, eu vou ensinar a igreja. Não, você vai cuidar da igreja, você vai zelar pela unção liberada na igreja, pela santificação da igreja, alimentar a igreja, dar alimento, tá? Pastar a igreja, fortificar a igreja do Senhor em Cristo. O pastor, ele tem esse chamado, deixar a igreja forte, a igreja poderosa, tá? A igreja alimentada, tá? E muitos deles, eu vou ensinar, também não tem um chamado, ou tem, tá? Mas isso não é um menosprezo, tá? Porque há muitos que têm o dom, já sabem, de pastorear, o dom de profeta, ministro, o dom de missões, que é apóstolo, de evangelista e também de doutores ou mestre, tá? Muitas das vezes, Deus me chamou para pastorear, eu não vou estudar a Bíblia. Deus vai me usar, Deus me colocou só para cuidar. É um engano, é um erro muito grave de você que pensa assim. Você tem que examinar, você tem que estudar, tá? Para você não ser levado em rodas ou em demais palavras que contradizem a Bíblia, tá? Você tem que examinar. Você, pastor, profeta, evangelista, missionário, você tem que se aprofundar na Bíblia. O conhecimento não é só para o doutor, para o mestre, não, o conhecimento é para todos, tá? A diferença é que o mestre, quando ele descobre que Deus ungiu para essa capacidade e nessa ferramenta, ele vai, né, se aprofundar mais, ele vai se dedicar mais, tá? Eu quero comparar aqui também como alguém entra na academia, né? Um homem ou uma mulher entra na academia e ele vai malhar de manhã, meio-dia, de tarde e à noite. Outro entra na academia e vai malhar, né, exercitar, fazer ali os seus exercícios uma vez só por dia. No decorrer de 3 meses, qual é o mais forte? O que mostra mais músculos, né? Aquele que está de manhã, meio-dia, tarde, à noite, tá? Assim, é o mestre, ele vai se dedicar mais, ele vai buscar mais, porque o seu propósito, o propósito de Deus, a qual Deus o colocou no meio do seu povo, é retribuir, é entregar, é ensinar, é dar aquilo que o pastor não dá, o profeta não dá, o missionário não dá, o evangelista não dá. Então o mestre tem essa obrigação de entregar. Sabe o que Paulo falou? Paulo, ele era um doutor. Muitos confundem que ele tinha um dom de doutor, de mestre. Somente não. A Bíblia diz que ele era doutor porque ele era formado em advocacia, tá? Mas ele estudou 25 anos. E depois que ele se converteu, que ele foi para a Arábia, ele continuou a estudar lá, ainda com Gamaliel já convertido na presença de Deus. Então ele não era só um doutor em advocacia, ele também era um mestre em conhecimento. Por isso que ele vai dizer lá, olha, eu sou devedor tanto a grego, a judeu, tá? Quanto a ignorantes e a sábios. Por quê? Porque o judeu conhece o grego, tá? A Grécia era a cidade, era o povo mais intelectual que tinha. Mas ele tinha aquilo que nenhum deles tinha.
A Grécia tinha conhecimento, o judeu tinha um conhecimento, mas ele tinha algo a mais, porque ele buscou, ele mergulhou. Tá? Então, assim é o mestre de Deus. Ele vai entregar aquilo que ninguém entrega. Ele vai ensinar aquilo que ninguém ensina. Se você tem um chamado para o dom de Deus, de mestre ou de doutor, exerça ele. Tá? Você tem um dom para pastorear, exerça, busque, medite, estude a Bíblia. Você que tem o dom para missionário ou evangelista, dedique-se. Tá? Prepare-se. Porque Deus, às vezes, Deus pode até ter falado com o irmão, com a irmã, você que está assistindo. Olha, eu te chamei para esse dom aqui, te dei essa ferramenta. Ministerial, tá, irmãos? Dons ministeriais. E você está lá parado. Passa tempo, Deus, aí não aconteceu nada. Você está buscando. Você está orando, está jejuando, está fazendo vigília, montes, mas você está dando um passo acima, né? Por outro lado, na oração o jejum está buscando. Agora no conhecimento, tentar entender um pouquinho ali que tem a ver com a ferramenta que Deus te deu, você está se dedicando. Tem que se dedicar. Tá? Para que, né, lembra que Deus falou pela boca do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que examine bem, venha manusear bem as Sagradas Escrituras, para que você não venha ter que se envergonhar ou questionar a Deus. Senhor, você tem que se apresentar diante de Deus, de uma maneira que o Senhor venha achar graça e se alegrar, não da maneira que você venha se apresentar e você mesmo dizer, Senhor, eu estou em falha. Nessa ferramenta aqui eu estou em falta com o Senhor. E se envergonhar, não só perante a Deus, mas perante até situações, tá? Que você se depara no dia a dia, que você se depara dentro da igreja, fora da igreja, dentro do trabalho, na rua, e você não sabe lidar com essa situação. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos passar vergonha, tá? Ou com alguma dúvida, principalmente no seu reino, né, na sua obra. Vamos buscar a Deus e se apresentar como obreiros, cooperadores, tá? Aprovados, para que venhamos manusear bem as Sagradas Escrituras, para a glória de Deus, para o beneplácito do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa despertar em você sede de conhecer, sede de buscar, sede de se dedicar no dom ministerial que Deus te entregou. Tá? Aqui, detalhe, irmão, mas Deus não me deu nenhuma dessas ferramentas. Eu sinto o chamado para adorar, né? Para louvar a Deus. Então, dedique-se, esforça-te, né? Vai a profundo nos dons da adoração, do louvor a Deus. Não é verdade? Não pode ficar parado. Como a Bíblia diz, né? Nós somos o sal da terra, né? Se Jesus falou que nós somos o sal da terra, e o sal ele não tem que ser insosso ou insípido, né? Porque se for assim, ele é jogado fora e lançado e pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo? A igreja do Senhor, ela não pode ser salgada, tá? Com sal, você vai temperar uma comida e coloca o sal demais para ver se você consegue comer ela. Não vai suportar, né? Isso tem que ser temperado. Nós somos o sal da terra, no sentido de ser temperados. Porque o sal, ele vai dar sede, despertar sede. Tá? Eu convido a você a, em todo tempo, se apresentar diante de Deus como o sal de Deus na terra. Ao abrir a boca,
despertar sede naquele que ouve a palavra de Deus por intermédio da sua boca, tá? É despertar a sede de ouvir, a sede de aprender, a sede de conhecer, a sede de se entregar, a sede de viver a palavra de Deus, tá? Porque, irmãos, há muitos que interpretam, eu sou o sal da terra, irmão, né? E muitos ficam tão salgado que ninguém suporta, né? Aí muitos interpretam, é possessão maligna, é coisa ruim, na verdade não é, está salgado demais. O sal demais não presta, tá? Insosso também, sem sabor, não podemos ser sem sabor, nem salgado demais e nem sem sabor, né? Insípido, é jogado fora. Uma comida sem sal, né? Tem sabor de quê? Sabor do lixo, jogar fora. Assim é a igreja do Senhor, ela tem que ser temperada, ela tem que ter sabor, tá? A graça de Deus entregada sobre os seus santos, a graça do Senhor, ela vai atrair, ela vai dar conforto àqueles que estão perto, àqueles que a ouvem, tá? Isso é graça de Deus. Se vai provocar algo contrário, temos que examinar e buscar algo de Deus, porque algo está errado, tá bom? Algo está errado. Os 5 dons ministeriais: pastor, profeta, missionário, evangelista e mestre, tá? Descubra o dom ministerial que Deus te deu, exerça-te nele, dedique-se a ele, porque um dia nós iremos prestar conta com Deus, tá? Dedique-se e vamos fazer a obra de Deus por excelência, para que o reino do Senhor cresça e seja ele adorado e glorificado e manifestado em cada dom ministerial para a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Não se esqueça de compartilhar os vídeos, meus irmãos, tá? Não se esqueça, tá? Ajude aí a compartilhar, tá? A se inscrever, tá? E apertar o sininho de notificação, tá? Jesus irá te abençoar em nome de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Eu digo para os irmãos que antes de eu abrir esse canal no YouTube, né, eu até recebi alguns conselhos, né? Irmão, abre lá o seu canal, tá? E Deus já tinha colocado em meu coração, eu vou abrir, mas o que Deus tem me entregado, o que eu tenho aprendido, o que eu estou aprendendo com Deus, eu vou repartir gratuitamente, tá? Então há muita coisa para nós aprender, para nós viver, para nós descobrirmos ainda e aprender em todo o tempo, tá? Porque Deus, a palavra de Deus, ela é um manancial, ela é um rio. Quanto mais mergulhamos, mais se aprofundamos, mais nós temos revelações de Deus, mas quero te dizer que não tem um limite, tá? Não tem a planície para chegar na profundidade. Quanto mais mergulhamos, mais profundos ficamos e não encontramos limites nisso, tá? É ilimitado as revelações, a palavra de Deus, tá bom? Então, ajude-me a compartilhar, alcançar mais vidas, famílias, tá? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Esse canal, tá? Está como titulado Leandro Oliveira Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.